Salve rapaziada, KS aqui, tudo tranquilo com vocês? E como vocês podem ver, esse vídeo já começou um pouco diferente. Isso porque depois de ver que esse tipo de vídeo foi muito bem aceito aqui no canal, hoje eu resolvi trazer mais um review pra vocês. Então hoje eu apresento a vocês o AJ159 Apex. Esse que promete ser um dos mouses com melhor custo-benefício em 2025. Então antes da gente começar, eu já aviso vocês que o link dele vai estar aqui na descrição do vídeo. Então quando tu terminar de ver esse vídeo, caso tu considere comprar ele, eu peço que vocês utilizem o meu link. Afinal, comprando através dele, vocês não vão pagar nada a mais, mas vão me ajudar muito a poder trazer mais desse tipo de vídeo por aqui. Então já vai deixando o teu like nesse vídeo e se inscrevendo no canal, porque agora, depois do pré-roll, a gente já vai pra mesa pra ver esse mouse de perto. Aí, tá cansado desse teu perfil Steam, né? Queria poder adicionar mais amigos, expor mais itens, deixar o teu perfil mais parecido com isso aqui. Mas relaxa que hoje eu tô aqui pra te ajudar a melhorar isso. Conheça a Duobot, a melhor plataforma para dar aquele level up no teu perfil de forma simples e rápida. Com pagamento via cartão, boleto, Pix via gift card, cripto, skins e itens Steam. Utilize o meu link aqui embaixo mais o meu código promocional KSGCS para ter um desconto ainda maior. E para aqueles que depositarem utilizando o meu cupom, basta preencher o formulário na descrição que no dia 30 de maio essa Glock Shinobu StatTrak pode ser sua. Link para o site e formulário na descrição. Então no vídeo de hoje a gente vai conhecer essa belezinha aqui da Ajax. E esse daqui é o AJ159 Apex, sendo a versão de topo de linha do AJ159. E esse mouse ele é vendido em 4 versões diferentes, sendo as mais básicas o AJ159, que vem só o mouse, e o AJ159P, que acompanha a dock de carregamento mais simples com um suporte para o dongle na frente da dock. E o 159 e o 159P só são disponíveis nas cores preto e branco, sendo ambas as versões equipadas com switch Huano Blue Powder Point e sensor PAW3395, com a taxa máxima de polling rate em 1000 Hz, e ambos vão funcionar em Dual Mode, sendo cabeado ou na conexão 2.4 GHz. Já o AJ159 Pro, que seria a versão intermediária, vem com uma dock já combinada com um dongle, só que sem tela. Com poly rate máximo de 8000 Hz, ele também é equipado com sensor PAW3395. Já os switches que acompanham a versão Pro são os Huano Green and White Point, e já a versão Pro ela funciona em Tree Mode, sendo 2.4 GHz, cabeado ou Bluetooth. E já a versão Premium desse mouse é o AJ159 Apex, mouse que a gente vai estar dando uma olhadinha agora. Então rapaziada, começando pela caixa do mouse, ela é muito bonitinha, cara. A arte aqui é muito bem feita, muito maneira. Aqui do lado a gente já vê escrito Ajax e a logo da Ajax pela metade, e na parte traseira algumas informações básicas do nosso mouse. Esse mouse ele é importado direto pelo AliExpress, então uma coisa que eu achei positiva já antes de abrir o mouse é o fato da caixa ser bem rígida. Ela é realmente bem forte, o que é um ponto muito positivo, porque ele vem só dentro de um saco de transporte. A caixa dele fica mais exposta, digamos. Então o fato dela ser bem resistente é um ponto bem positivo pra gente. Então vamos começar a abrir essa belezinha aqui. E rapaziada, começando pela primeira coisa que a gente vê logo quando abre a case do mouse, a gente tem aqui algumas coisinhas que acompanham ele. Começando por um grip muito bom, que já ficou até grudado aqui no saquinho onde ele vem dentro. Ele tem uma textura bem agradável ao toque. E realmente ele parece agarrar bastante, rapaziada. Eu particularmente não gosto muito de usar o mouse com grip, mas talvez eu coloque pra gente testar, pra ver como é que ele funciona. Ele acompanha também um jogo de mouse fit extra, caso a gente precise trocar o do mouse ou ele desgaste, né? E por fim a gente tem aqui o manual do mouse em si. Cara, papo reto, tem uns 50 centímetros de manual aqui na minha frente. E bom, começando pelo cabo, rapaziada, ele é um cabo em paracorde, uma construção muito bem feita.
Gostei bastante da qualidade do cabo em si. Ele é um cabo bem mais grosso do que alguns mouses convencionais que a gente vê por aí. Também em função do suporte aos 8000 de polling rate que esse mouse tem. Como vocês podem ver, ele é um cabinho em paracorde. Ele é um pouco mais rígido do que alguns cabos que a gente tem por aí. Até um pouco mais rígido do que o cabo que a gente tem em paracorde da Razer, por exemplo, que eu já fiz um unboxing aqui no canal. Passando agora para o dongle da versão Apex. Aqui em cima a gente tem o conector que faz o carregamento do mouse, e na versão 1 Apex a gente tem essa telinha aqui que inclusive é customizável. Aqui embaixo a gente tem o pezinho da dock, que tem esse plásticozinho aqui para proteger ela, que a gente já vai tirar. E nossa, ela é uma base bem colante assim. Aqui embaixo a gente tem também esse botão, que é para controlar esses LEDs que ele tem na lateral do dongle. E aqui o conector para a gente colocar o cabo do mouse. E agora, rapaziada, vamos falar da estrela do nosso vídeo. E esse daqui é o AJ159 Apex. A construção dele é muito boa, não tem rebarba nenhuma no mouse. A rigidez dele é perfeita. Eu não sinto nada aqui apertando ele. E já o balanço de peso do mouse, assim, pegando ele na mão, rapaziada, dá pra ver que o peso dele tá mais ou menos daqui desse switch pra trás, praticamente. O que eu acho que poderia ser um pouco mais centralizado, pra gente ter um controle melhor do mouse. Mas tirando isso, o resto da construção do mouse é impecável, rapaziada. Em relação ao tamanho dele, ele é ideal pra quem tem uma mão pequena ou média. Eu tenho uma mão de tamanho médio. Pra quem joga com uma pegada palm, ele é um pouco pequeno demais até, eu achei. Mas caso tu tenha uma mão pequena e jogue com pegada palm, com certeza ele vai te comportar muito bem. A construção desse mouse é mais indicada para quem joga com pegada claw. Então, eu acredito que ele funcione bem para mim, que uso uma pegada meio híbrida entre a palm e a claw. E se tu tem uma mão média que nem eu, uma fingertip também encaixa muito bem nesse mouse. O switch que a gente tem na versão Apex é o mesmo que a gente tem na versão Pro, sendo o switch Ruano Green and White Point. E o som do clique desse mouse é perfeito, cara. Já a sensação tátil do clique é muito semelhante ao Blue Shell Pink Dot também da Ruano, como se ele fosse quase uma evolução do Blue Shell Pink Dot. Switch esse que até agora era o meu favorito, que acompanha nesse pulsar aqui, por exemplo. E a sensação tátil dos dois cliques, cara, é excelente. A única sensação que eu tenho é que ele é um pouco mais pesado no início do clique. E já a volta, parece que ele volta com um pouco mais de pressão do que o Blue Shell Pink Dot. Então agora eu vou deixar para vocês um teste de som do Switch sem nenhum tratamento. E rapaziada, esse switch ele é muito bom para te ficar spamando, por exemplo. Ele funciona muito bem para isso. Em relação à sensação tátil no decorrer do clique aqui do mouse, ele se mantém a mesma. Uma construção muito bem feita em ambos os cliques. Já os switches laterais também têm uma tatibilidade muito boa, sendo até quase um pouco sensíveis demais, eu diria. Mas eu acredito que se tu tem o costume de usar esses switches laterais, eles vão funcionar muito bem para ti. Em relação a pre-travel, ele tem bem pouquinha coisa. Tem que ser bem chatinho para notar que ele tem esse pre-travel até. Já o post-travel dele é um pouco mais considerável, mas mesmo assim não é algo que vai criar um problema no uso do mouse. Então, na minha opinião, ele tá na medida ideal para ser considerado um mouse muito bem construído em relação aos cliques. Já em relação ao scroll do mouse, ele é bem marcado, mas não é tão barulhento como alguns exemplos que a gente tem no mercado. O que, na minha opinião, é ideal, afinal, pra gente que joga muito CS, a grande maioria dos players utiliza o scroll para pular, então o fato dele ser bem marcado é muito bom pra gente. E em relação ao clique do scroll, ele tem um peso padrão do que a gente tem no mercado, sendo nem muito leve e nem pesado demais. E rapaziada, nessa versão do AJ159 nós temos como sensor o PAW3950. Sensor esse que já teve até um contrato de exclusividade e foi muito utilizado em mouses da Razer, como por exemplo o Death Adder V3 Pro, que até o momento era o meu mouse principal. E como eu disse para vocês, eu costumo jogar numa pegada meio híbrida entre a Palm e a Claw aqui, mais ou menos desse jeito que eu tô fazendo aqui. Então eu acho que um pouquinho de diferença
diferença eu vou sentir sim, porque eles têm uma diferença até que considerável em relação ao tamanho dos dois mouses. E o AJ159 Apex também funciona em Tree Mode, sendo selecionado aqui por baixo. A gente pode utilizar ele com cabo aqui na frente, em 2.4 GHz, ou no modo Bluetooth também. Aqui embaixo a gente pode ver também onde ele faz a conexão para o carregamento e esse botão aqui que é para o controle de DPI. Em relação ao deslize do mouse, eu achei ele bem suave, mas ao mesmo tempo o fit dele é um pouquinho mais agarrado. Embora a gente esteja usando aqui um mousepad que é Control, que é o Zowie GSR-SE, que inclusive a gente já tem vídeo aqui no canal também, que eu vou deixar para vocês aqui no card. Mesmo assim, ele é um pouco mais agarrado no deslize do que comparado com um Death Adder, por exemplo. Já agora, testando no mousepad, fica bem visível que realmente o peso do mouse está mais concentrado na traseira dele, o que de certa forma, na minha opinião, deveria ser mais concentrado para o meio do mouse, o que eu acredito que ajudaria a deixar a movimentação dele mais preciso um pouco, mas para saber se isso vai atrapalhar ou não, só a gente testando ele de fato durante uma partida. Já agora passando para o nosso dongle, a conexão do mouse com o dongle é bem simples da gente fazer, é só a gente largar aqui em cima que o próprio imã já posiciona ele no lugar correto aqui. A única questão é que o peso do dongle é muito leve. Ó, ele fica grudado no mouse. Então, se tu for usar na tua mesa, eu te indico tirar esse negócio aqui embaixo, que aí tu libera essa base dele que é meio adesiva, que é o que a gente vai estar fazendo agora. Eu vou tirar aqui as duas proteções da base adesiva dele e vamos colocar ele aqui, ó. Não vou nem apertar no lugar. Ó, já grudou legal aqui. Agora vamos largar o mouse em cima. De boa. Nem mexe. Maravilha. Problema resolvido, rapaziada. E bom, agora deixa eu pegar o nosso cabo aqui e conectar atrás do nosso dongle, que é pra gente começar a mexer nele em si. Aqui vocês podem ver que já ligou o LED, ó. Deixa eu dar uma tapadinha aqui, pra vocês verem o efeito do RGB dele. Eu particularmente não gosto tanto. Dá pra desligar, não? Dá pra desligar. Então vamos deixar ele desligadinho aqui. E bom, aqui como vocês podem ver, ele está procurando uma conexão de 2.4 GHz. Como o nosso mouse está no modo off, eu vou mudar ele para 2.4. Ele já ligou aqui o sensor e já reconheceu ali, já está funcionando aqui no meu computador. Agora, rapaziada, como vocês podem ver, a tela está nesse modelinho aqui, mostrando aqui em cima a logo da Ajax. A gente tem a data completamente errada e aqui eu acredito que seja a hora. Mas agora a gente vai entrar no drive da Ajax e vai dar uma mexidinha nesse display aqui. E a primeira coisa que a gente vai estar mexendo aqui dentro do software da Ajax é justamente na imagem que vai aparecer na tela do nosso dongle. Por exemplo, eu posso pegar aqui o pincel, configurar ele e fazer um desenho aqui. Fazer um negócio aqui. E aí a gente bota aqui em Upload Picture. E tá ali o desenho que eu acabei de fazer aqui no software. Ou também a gente pode selecionar uma imagem para colocar aqui, como por exemplo a nossa logo do canal aqui. Eu vou confirmar ela e vou dar um Upload Picture. E tá aí o nosso mouse com a logo do canal. E a gente pode também fazer o upload de um GIF, por exemplo, para estar usando ali. E para isso é só tu baixar algum GIF e selecionar ele como se fosse uma imagem. Então aqui com o nosso GIF já selecionado, a gente pode, por exemplo, cortar ele mais um pouco ou deixar ele no tamanho original. Depois é só confirmar. E aqui, como vocês podem ver, ele aparece como se fossem em imagens, né? O GIF cortado em cada frame da imagem dele. Então é só a gente dar um upload, só que aqui em Animation. Então é só a gente esperar ele carregar e a gente vai ter o nosso GIF aqui no dock. E tá aí o nosso GIF do Jinwoo rodando dentro do dock do nosso mouse. E aqui no mouse a gente tem também esse LED que indica a DPI que a gente tá. E também, conforme a gente altera, ela mostra pra gente aqui na própria dock a alteração acontecendo. Como vocês podem ver, enquanto eu mexo aqui na DPI,
ele mostra também aqui embaixo pra gente o nível de bateria do mouse. E no momento que a gente coloca o mouse para carregar aqui, ele dá pra gente que tá carregando o mouse e também liga esse LED do mouse para indicar que ele tá carregando. Então agora bora testar essa belezinha pra gente ter as nossas primeiras impressões em relação ao uso do mouse. Já pro meu gosto pessoal, como eu falei pra vocês que eu utilizo uma pegada que é meio que uma mistura de Palm com um Clown, eu cheguei a achar ele um pouco pequeno demais pro meu gosto. Mas é algo que provavelmente com o uso eu acabe me acostumando melhor. Então, considerando que a minha mão tem um tamanho de mediano para pequeno, com mais ou menos 17 centímetros e meio, eu acredito que se tua mão tiver uns 19 centímetros, esse mouse já começa a ficar um pouco desconfortável. E já agora, usando o mouse de fato, eu posso dizer para vocês que realmente a distribuição de peso dele não me agradou muito. Não que isso seja um ponto negativo, mas realmente o peso dele tá mais para a traseira do mouse, o que me deixa um pouquinho desconfortável, mas mais uma vez isso é uma questão de gosto pessoal. Para algumas pessoas pode ser que isso não interfira em nada. Já se tu pegar esse mouse com a pegada claw certinha, cara, tu já não sente a diferença dessa distribuição de peso. Afinal, na pegada claw a impressão que dá é que ele fica bem centralizado agora na mão. Então eu acredito que isso seria algo que iria interferir mais se tu estivesse tentando fazer um palm, por exemplo. Em relação ao peso, a gente tem um mouse de 56 gramas e com fits que pra mim estão na medida perfeita, não sendo nem muito rápido, mas também não muito lento. Então o que eu pretendo fazer é talvez voltar com esse mouse em um próximo vídeo utilizando outro mousepad. Lembrando que nesse vídeo a gente utilizou ele em um Zowie GSR SE, que a gente também tem review aqui no canal e que eu vou estar deixando o link de compra também na descrição para vocês. Então, fazendo uma avaliação final do mouse, o acabamento é impecável, o hardware que a gente tem aqui dentro é um hardware excelente. O único ponto que eu poderia apontar de que talvez seria uma melhoria no hardware seria se ele utilizasse switches ópticos, mas a gente sabe que isso iria influenciar no custo-benefício do mouse. Custo-benefício esse que, na minha opinião, é um dos melhores que a gente tem esse ano. Em relação às outras versões dele, o PAW3395 e o 3950 são ambos sensores excelentes, então assim, honestamente, eu acho que a gente não sentiria diferença trocando de um pro outro. Já em relação aos switches que a gente tem nas outras versões, sendo honesto com vocês, eu nunca utilizei, mas eu acredito que eles funcionem muito bem. Afinal, os switches Ruano são excelentes. Então, se tu tá atrás do melhor custo-benefício possível, buscando o melhor mouse que tu possa encontrar, que entregue tudo que a gente tem nos mouses high-end da atualidade, eu indicaria o AJ159 Pro. Afinal, nele a gente já vai ter o Tree Mode, vai ter o switch que a gente tem nessa versão do Apex e vai estar utilizando o sensor 3395, que também é um excelente sensor. Fora o fato da gente ter também a possibilidade de chegar aos 8000 de polling rate. E se tu for um jogador mais casual que não quer tanto tryhardar no jogo, o AJ159P vai estar na medida perfeita para ti. Ele vai estar usando também o PAW3395 com o switch Blue Powder Point, que também é um excelente switch da Ruano. E já se tu quer ter a melhor experiência possível utilizando um AJ159, aí sim a gente tem que considerar a opção do AJ159 Apex. E mesmo sendo a versão mais cara desse mouse, o valor que a gente paga nela hoje em dia ainda é um dos melhores custo-benefícios que eu já vi no mercado. E rapaziada, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se sim, não esquece de deixar o teu like e se inscrever no canal. E se tu quiser comprar esse mouse, utiliza o meu link aqui embaixo, que no anúncio vocês vão ter todas as opções que eu citei aqui no vídeo. Vídeos novos toda segunda, quarta e sexta, então logo a gente se vê de novo por aqui. Valeu, rapaziada, e até mais.